Saiu a notícia que ninguém queria no São Paulo. Mais um desfalque importante aí de última hora confirmado. Hoje tem São Paulo em campo contra a equipe do Botafogo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo domingão aí de São Paulo em campo. Finalmente aí o São Paulo voltando a jogar depois de data FIFA, aí depois Copa do Brasil, né, que teve aí a rodada das quartas de final, né, o segundo jogo, e finalmente o São Paulo volta a jogar hoje contra a equipe do Botafogo. Não sei se é bom ou se é ruim, né, porque é bom que voltar a jogar, mas o ruim é que daqui a pouco não tem nem jogador mais para colocar em campo, né, devido aí aos tantos problemas que o São Paulo tem, tanto de lesão quanto de jogador suspenso, que vai desfalcar o São Paulo hoje contra a equipe do Botafogo, né? Mas hoje é um jogo que a gente vai ter um time aí muito diferente, né, com muita novidade, com muita novidade pro lado positivo, que é os reforços que vão estrear, e muita novidade pelo lado negativo, né, que tem muito jogador fora que não vai estar em campo hoje, né? Então, tipo assim, a gente vai ver o São Paulo hoje bem diferente do que a gente viu aí nos últimos jogos, entendeu? Bem diferente aí mesmo, tá bom? Vamos falar sobre o treino de ontem, né, porque temos notícia aí, pra gente falar sobre alguns jogadores, sobre a equipe que vai entrar em campo hoje contra a equipe do Botafogo. Vamos lá! O São Paulo encerrou neste sábado a preparação para o jogo contra o Botafogo neste domingo às 5h30 da tarde, tá? Não é 4h30, não é 6h30, é 5h30 da tarde no horário de Brasília. Um horário meio estranho, né? Porque geralmente ou o jogo é 4 da tarde, ou então é 6h30, 7, 9, né? O do São Paulo, por qual motivo eu não sei, é 5h30 da tarde, né? Então já fica ligeiro. Aí, tá bom? O que acontece? Vamos falar já sobre o desfalque de última hora, que hoje, tá, nas condições de hoje, a gente perdeu aí o melhor jogador do ataque do São Paulo pro jogo de hoje, que é o Ferreirinha, tá? Tá aí, ó. Com dores no adutor esquerdo, o Ferreirinha fez um treino individualizado no campo ontem com carga adaptada e será preservado para o jogo da próxima quinta-feira contra a LDU em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, tá? Então ontem o Ferreirinha estava sentindo algumas dores no adutor esquerdo, fez alguns trabalhos ali individualizados, não treinou com o elenco normalmente, entendeu? Naquele treino sem restrição, né? Ele não participou, né? Porque ele estava com essas dores aí, e o São Paulo falou, opa, tá com dor, não participou de todo o treino, vamos deixar ele de fora aqui pro jogo de quinta-feira. Vamos ver se pro jogo de quinta-feira ele vai estar disponível. Se for só dores mesmo, até quinta-feira ele deve estar bem para ser relacionado, né? Torcer para não ter lesão, não ser nada grave. Aí realmente, irmão, aí complicou de vez, tá? Então Ferreirinha tá fora do jogo de hoje. Por que eu falei que ele é o melhor do ataque? Porque ele pô, tem dinheiro, Tapia. O Rigoni acabou de chegar, ninguém sabe o que esperar dele, o que vai acontecer. O melhor jogador do ataque do São Paulo hoje, com tanto desfalque, é o Ferreirinha. Gabriel Luciano tá fora, não joga hoje. Pro jogo de hoje contra o Botafogo, o Ferreirinha era o melhor atacante do São Paulo. Entendeu? E a gente perdeu ele também. Tipo assim, inacreditável, né, mano? Inacreditável. Aí, lamentável, tá? Tem algum... E tipo assim, além de todos os desfalques que o São Paulo tem, o desfalque do Ferreira na posição que, tipo assim, cara, pode ter desfalque em tudo quanto é posição, menos no ataque, porque onde já tem, mano, todo mundo tá fora. Né? Os três centroavantes do time tá fora, né? Caleri, André, Rian, entendeu? O Lucas também tá fora. Aí tu vai e pede o Ferreirinha agora. O Luciano fora porque tomou o cartão, né? O terceiro não tá machucado, mas tá fora por suspensão. Então, tipo assim, o pior setor pra gente perder o jogador pré-jogo era o ataque. E perdemos o Ferreirinha ontem, infelizmente, né? Infelizmente. Aí, tá bom? Por outro lado, o técnico Hernan Crespo vai ter 3 retornos, tá? Jogadores que estavam machucados que voltam hoje. O zagueiro Arboleda e os volantes Alisson e Marcos Antônio. Todos foram liberados pelo departamento médico e foram relacionados para o jogo desde domingo. Então a gente tem aí, né, além dos desfalques, a gente tem novidades de reforços, né, que vão estrear hoje, e reforços que estão vindo do DM, que no caso é Alisson, Marcos Antônio e Arboleda. Esses são os desfalques que vêm, os reforços que vêm de lesão, né? Então 3 jogadores aí retornando para essa partida contra o Botafogo. Agora os reforços, mais reforços que chegaram agora. Os recém-contratados, o zagueiro Rafael Tolói, o lateral direito Mailton e o atacante Chigoni também estão à disposição. São as 6 novidades para o jogo, né?
os 3 voltando de lesão que eu acabei de citar e os 3 contratados. São 6 novidades aí para o jogo de hoje contra a equipe do Botafogo. Por isso que eu falei que a gente vai ver um time bem diferente, né? Porque tem alguns jogadores que estavam já de fora dos últimos jogos, como é o caso do Arboleda, do Marcos Antônio. Aí tem uns reforços que nem jogaram ainda, que vão estrear hoje. Por isso que eu falei que é um time bem diferente que a gente já vê em campo hoje contra a equipe do Botafogo. Entendeu? Além, né, dos que estão de fora aí, tá bom? Sobre o treino de ontem. Entre os que ainda não voltaram, o Oscar fez o seu segundo dia de transição para o campo após as fraturas de 3 vértebras lombares. Ele fez um exercício com bola ao lado de jogadores da base, mas ainda sem choque físico. Em evolução, ele pode voltar contra a LDU no dia 25. Tem uma expectativa, uma esperança, né, de que se ele continuar evoluindo bem como ele está, né, evoluindo bem, que ele esteja à disposição para o jogo de volta contra a LDU, para o segundo jogo. Né? Sem ser no jogo da semana que vem, da outra semana, que é o jogo aí, no Morumbi, que é o jogo de volta. Né? Vamos aguardar. Aí ele está na fase de transição, que é a última etapa antes dele voltar a treinar novamente. E depois que começar a treinar, já vai poder ser relacionado aí para os jogos. Né? Até evoluindo bem aí o Oscar. Vamos ver se ele volta aí contra a LDU no jogo de volta ou não. Ele já tem um bom tempo aí que está desfalcando a equipe do São Paulo, né? Já tem um bom tempo aí, tá bom? Enfim, vamos entrar no tema aí já pra gente falar sobre o time. Aí já tem aqueles desfalques que a gente já sabe, né, rapaziada? Rian, André, Caleri, Lucas, aqueles tantos jogadores fora aí que já estão de muito tempo, que a gente já está até acostumado, infelizmente. Os desfalques aí novos, podemos dizer assim, né, que estavam no último jogo contra o Cruzeiro, é o Luciano e o Bobadilla, tá? Os dois tomaram o terceiro cartão contra o Cruzeiro e, consequentemente, desfalcam o São Paulo hoje contra a equipe do Botafogo, né, cara? 2 desfalques aí, duríssimos, os dois são titulares do time. O Bobadilla, vem jogando uma barbaridade desde que o Crespo voltou, né, pro São Paulo, né? O Marcos Antônio e Bobadilla são aí os pilares do time, e o Luciano é o artilheiro do São Paulo, né? O artilheiro do São Paulo é o André, mas o André tá fora, a gente não conta mais com ele, né? Então o artilheiro do São Paulo é o Luciano agora. E vai fazer muita falta, porque o ataque do São Paulo, cara, assim, com todo respeito, nosso ataque hoje é ataque de riso, com todo respeito, sem sacanagem, entendeu? O nosso ataque hoje é brincadeira de mau gosto, viu? Sem o Luciano e agora também sem o Ferreirinha, tá bom? O que acontece? Vamos lá, rapaziada. Segundo o Globoesporte.com, a gente vai falar sobre o time aqui agora, né? Provável São Paulo, segundo o GE. Aí a gente já comentou também durante a semana que a gente deve ter aí o Tolói titular. Tá, o Tolói, que deve fazer sua estreia hoje, já como titular, já deve iniciar entre os 11 aí, que vai começar o jogo. Vamos lá. Ó. Segundo o GE, o provável São Paulo entrar em campo é Rafael no gol, trio de zaga com Rafael, Tolói, Alan Franco, Sabino ou Ferrarese. Quem sabe ainda que é Tolói, Alan Franco, e o outro zagueiro tá em dúvida, Sabino ou Ferrarese. Vamos ver que um Crespo vai escolher aí. Nas duas alas, aqueles que a gente já conhece. Cédric Soares na direita e Enzo Dias no lado esquerdo. Nossa dupla de volantes dos velhos tempos. Alisson e Pablo Maia deve ser aí a dupla de volantes do São Paulo. Aí o Gé botou aqui Pablo Maia. Aí Alisson, né, ou o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, se for pegar todas as informações que tem, indicam que ele vai começar no banco. Então a gente deve ter mesmo Alisson e Pablo Maia, dupla de volantes dos velhos tempos, né? Dupla de volantes aí que já deu muita felicidade para a torcida de São Paulo, né? Que um se machucou, ficou muito tempo fora. Os dois fez cirurgia recentemente, né? Perderam espaço e hoje os titulares é Marcos Antônio e Bobadilla, mas o Alisson e o Pablo Maia devem fazer a dupla de volante de São Paulo. Esse que faz a dupla de volante do ano passado, 2024. Antes de se machucar, né? Porque os dois se machucaram no passado. Foi a dupla titular em 2023, campeões da Copa do Brasil. Então, tipo assim, é uma dupla que a gente já está acostumado, mas perderam espaço. Então a gente deve ter Alisson e Pablo Maia como dupla de volantes. Aí o Rodriguinho deve ser aí, o meia, né? Alisson, Pablo Maia e o Rodriguinho sendo aquele meia ali mais avançado. E na frente, a dupla de ataque com Rigoni, que deve fazer a sua estreia, e Dineno. Tá? Então esse deve ser o São Paulo para o jogo aí de hoje, né? Com bastante novidade mesmo, com um time bem modificado do que vinha jogando, né? Por exemplo, se for pegar o jogo contra o Cruzeiro, não tinha o Tolói ainda, aí o Alisson não jogou, né? O Pablo Maia jogou aquele jogo, o Rodriguinho jogou, o Dineno entrou no segundo tempo e o Rigoni não jogou. E o Enzo Dias também não jogou. Então, tipo assim, é um time bem diferente
que vai entrar em campo hoje, um time bem diferente do último jogo que a gente viu contra o Cruzeiro, que foi aquele jogo que a gente perdeu por 1-0, né? O último jogo do São Paulo, antes da parada da FIFA. Então, tipo assim, cara, nosso ataque hoje tá de cara, sem sacanagem. Nosso ataque hoje tá difícil. Olha, já foi sobre o time, né? Opções que o Crespo tem para ataque do São Paulo hoje. Rigoni, acabou de chegar, nem estreou ainda, né? Hoje é o primeiro jogo dele na volta. Rigoni, Tapia, Dineno e o Luca. E ainda tem um asterisco aqui. Qual que é o asterisco, Gabriel? Confirmado que vai pro jogo é o Rigoni, o Tapia e o Dineno. Por quê? Porque o Luca ele jogou na sexta-feira no jogo do Paulistão da base do São Paulo, jogo sub-20, ele jogou esse jogo. E não vi nenhuma informação que ele foi relacionado. Então, tipo assim, eu tenho minhas dúvidas se o Luca vai pelo menos pro banco hoje, porque ele jogou na sexta. Inclusive, esse é outro ponto a se perguntar pro Crespo na coletiva, caso o Luca não seja relacionado. Mas, tipo assim, por que o São Paulo não deixou o Luca de fora do jogo do sub-20 da sexta para ele treinar e se preparar para o jogo de hoje contra o Botafogo, para ele ser uma opção no banco? Porque, tipo assim, é tanto jogador machucado que o Luca tem que estar pelo menos no banco, entendeu? E mesmo que ele vá pro banco, ele jogou na sexta-feira no jogo da base, entendeu? Então, tipo assim, eu, sinceramente, não entendi, tá? Crespo, diretoria, né? Quem liberou o Luca para poder jogar jogo da base na sexta, sendo que a gente tem jogo no domingo hoje, com um monte de desfalque no ataque. Tipo assim, não era pro Luca ter jogado, né? Não era pro Luca ter jogado, porque, pô, o cara jogou sexta, aí sábado vai jogar domingo. Vai ter 18 anos, 19. Não é assim também, né, cara? Não é assim também que a gente tem que pensar. Não é porque ele é jovem e tudo mais, mas ele tá voltando de uma lesão, porque ele tava machucado. Então, tipo assim, o Luca ter jogado na sexta não faz sentido, a não ser que não queiram levar ele pro jogo de hoje, que eu acho também um erro, porque é uma posição que a gente tem bastante jogador machucado, entendeu? Tem que levar o Luca pro banco aí, só que ele jogou na sexta, né? Então, tipo assim, pelo fato dele ter jogado na sexta, tenho dúvida se ele vai pelo menos pro banco aí hoje, né? Enfim, quem apita o jogo aí é o Wilton Pereira Sampaio, né? Que é árbitro FIFA aí, mas pra mim é um dos piores árbitros que a gente tem no futebol brasileiro, o Wilton Pereira Sampaio, né? Uma mala, rapaz, um nariz empinado, que eu vou te contar um negócio. Além de ser ruim, né? Tem nariz empinado, é folgado, entendeu? Pode nem falar com ele que ele já quer, né? Não deixa ninguém nem conversar com ele, é chato pra caramba o Wilton Pereira Sampaio. Além de ser ruim, ele que apita aí o jogo de hoje, tá bom? Os assistentes são aí o Bruno Rafael Pires e o Leone Carvalho Rocha, tá? E quem vai estar no nosso queridíssimo, né, e amado por todos, o VAR, vai ser aí o Marco Aurélio Ferreira, tá? Ele que é de Minas Gerais, né? O Wilton Pereira Sampaio e os dois assistentes são de Goiás, são goiano, e o Marco Aurélio Ferreira, que é quem vai estar no VAR, é de Minas Gerais, ele é mineiro, tá? Então, tipo assim, torcer, né, rapaziada, para aqui é aquele negócio que eu sempre falo, torcer para que a arbitragem não seja protagonista. A arbitragem boa é aquela que ninguém fala. Quando acaba o jogo e ninguém fala de arbitragem, é porque a arbitragem foi boa, né? Torcer para que ninguém fale de arbitragem no jogo de hoje, porque é um sinal que a arbitragem foi bem, né? Ou pelo menos não comprometeu. Só de não comprometer, já tá bom, né? A arbitragem do Brasil é tão ruim que só quando não compromete, quando não interfere no resultado do jogo, já é um ponto positivo. Já é algo para se comemorar aí, tá bom? Enfim, rapaziada, cara, esse ataque do São Paulo, vou falar, rapaziada, ataque feio, mano. Ataque feio, entendeu? Ataque feio aí. O Rigoni, como eu falei pra vocês desde que ele chegou, eu acho que o Rigoni vai ajudar. O Tapia, cara, assim, com todo respeito, o Tapia em condições normais, ele não viria, ele não tem nível pra jogar no São Paulo, ele só veio pro São Paulo pelas condições que São Paulo vem hoje, de um clube que tem dificuldade financeira, que não pode contratar, né? Aí trouxe ele de por empréstimo do River Plate, né? E o Dineno, cara, é a mesma coisa, é com o Dineno, ele já jogou bem no México, jogou muito bem no México, ele tem números muito bons lá no México, onde ele jogou. E ele teve bons momentos no Cruzeiro. Então, tipo assim, o Dineno já demonstrou ser um bom jogador. A questão é que ele não ganha chance pro São Paulo e que ele vem de uma lesão de joelho, né? Eu acho que o Dineno, ganhando chances, oportunidades recorrentes, ele pode ajudar, né? Enfim, cara, é complicado, mas nosso ataque hoje tá judiado. Rigoni, Tapia, Dineno e Luca. Tá judiado. Tipo assim, olha, é torcer pra esses caras tá bom hoje. Porque se eles estiverem no dia aí, é mais ou menos, pra ganhar o jogo hoje vai ser complicado. Vai ser um jogo difícil, o Botafogo tá todo bagunçado lá com a SAF do Texton, eliminado de tudo, né? Mas os caras têm bons jogadores, né? Tem bons jogadores individualmente aí. E vai ser um jogo difícil. Confio na vitória, Gabriel, confio. Tem um Rigoni aí, que eu acho que vai ajudar. Rodriguinho, né?
Enfim, é isso. Tipo assim, é isso. Não tem mais ninguém não. Só sobrou essa rapaziada aí mesmo. E vamos pra cima, tá? E lembrando que, tá? Além de todas as dificuldades que o São Paulo tem de jogador machucado, de desfalque, jogador suspenso, a gente tem um tabu pra quebrar hoje que vale lembrar, tá? Vale lembrar que a gente tem um tabu contra o Botafogo de muito tempo, olha aí. O São Paulo não vence o Botafogo desde 2020, tá? Quando o São Paulo venceu aí os cariocas por 4-0 no estádio do Morumbi, que na época era só Morumbi, né? Não era Morumbi ainda, em jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. De 2020 para cá, foram 10 jogos com 6 vitórias do Botafogo e 4 empates, tá? Então, tipo assim, desde 2020 São Paulo ganhando do Botafogo e são 10 jogos de tabu, tá? Tabu gigante. Tem 2 times, né? No caso tinha, né? Porque não são 2 mais, que o São Paulo não venceu desde 2020. Um é o Botafogo e o outro é o Galo, que a gente venceu, né? Antes do jogo contra o Cruzeiro, a gente pegou o Galo e venceu por 2-0. Quebramos o tabu. Só que hoje a gente tá mais desfalcado do que naquele jogo contra o Galo. Então, tipo assim, tem além das dificuldades que a gente tem por natural, né? De machucado e tudo mais, a gente tem que quebrar um tabu aí, né? De quase 5 anos e de 10 jogos. Cara, 10 jogos são 6 vitórias do Botafogo nesse período. E mesmo com esses problemas, rapaziada, tem que vencer, porque o Mirassol, que é o time que tá ali, né? Estamos brigando naquela... O Mirassol tem jogo a menos, né? E tá no G4 já, mas tipo assim, tá perto ali do Mirassol na mesma briga. O Mirassol ganhou do Grêmio ontem fora de casa, tava assistindo o jogo, torcendo pro Grêmio. Grêmio horroroso, perdeu pro Mirassol em casa. Botafogo tem 35 pontos, a gente tem 32. E os caras têm jogo a menos, então tem que ganhar hoje já pra empatar com o número de pontos, tá? Jogo duro, mas tem que ganhar, cara. Tem que buscar a vitória, não tem o que fazer. É um jogo difícil, tem muito problema, mas tem que ganhar. Além de não conseguir ganhar dos caras, tem 5 anos, né? Então tem que vencer o jogo de hoje. Aí, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.